o Vasco vai buscar? Olha, um jogador, o Vasco vai atacar muito forte. E já começa a partir de hoje, tá? Porque eu não sei se é por coincidência ou não, aí a gente tem que medir. A seleção uruguaia pré-olímpica, campeão do mundo, sub-20, e se prepara com a seleção sub-23 para o pré-olímpico, para ir para a Olimpíada, está hospedada no Hotel Solanas, no mesmo hotel do Vasco. Vai fazer 2 amistosos nos dias 13 e 16 em Maldonado. O mesmo Domingos Bruguenha, no mesmo estádio onde o Vasco vai fazer seus amistosos. Vai fazer um amistoso no dia 13 contra o Ginásio Esgrima e no dia 16 contra a seleção pré-olímpica da Venezuela, para depois seguir para o Chile. E quem está lá? Luciano Rodrigues, uma joia do futebol uruguaio, a gente já falou muito dele aqui, artilheiro, campeão uruguaio pelo Liverpool, jogador campeão do mundo pela seleção sub-20, é um jogador hoje de investimento de quase 70 milhões de reais e vai ter uma reunião, provavelmente essa semana, com os dirigentes do Liverpool. Tá lá o Luciano. O pessoal do Vasco vai encurralar. Aí vão entrar todos os gringos, né? Emiliano, Ramon Dias, Juan Romanazzi, todo mundo que fala espanhol vai chamar o Luciano para ter aquele papo. Veni, vamos rogar em Brasília. Os gringos, Medel, todo mundo vai. O Puma, a galera vai fazer aquela pressão. Agora, vai botar uma grana pesada, tem uma concorrência forte do futebol europeu, um jogador muito, muito cobiçado, inclusive meu querido irmão Alberto Pérez, do programa Voces del Futebol, já falou aqui no canal, que é considerado no Uruguai o novo Luizito Soares, pela facilidade que ele tem de fazer gols, de arranque, ele joga muito por dentro, mas é um ponta, é um jogador rápido pelos lados do campo, mas pela vontade de jogar, pela disposição, e vai ter que fazer um investimento. E acho, Jean, que dentro daquilo que o torcedor está esperando, você perde um Gabriel Peck, tudo bem, que não é o querido máximo, mas fez uma boa temporada, você tem que trazer um jogador como esse, como eu disse, o Vasco já o observa, desde que ele jogava no Progresso, time da 2ª divisão do Uruguai, que foi vice-campeão da 2ª do Uruguai, agora eu estava pesquisando isso hoje, e é um jogador que tem, assim, muitos predicados, porque eu cheguei a perguntar a uma pessoa de dentro do Vasco, é a certeza de que ele não é o Orediano 2.0, cabeça diferente, mentalidade vencedora, jogador fazedor de gols. E tem um detalhe que eu acho que a gente precisa dizer aqui, e não me interpretem mal, o futebol argentino é campeão do mundo, não há dúvida nenhuma, mas se a gente for botar de base, a base uruguaia é muito braba, cara. O Uruguai é um país micro, mas que exporta jogadores o tempo todo, disputa a Copa do Mundo, é líder das eliminatórias, com uma geração já sem Suárez, sem Cavani, sem Godin. Futebol uruguaio é futebol grande, cara, futebol muito pesado, e acho que vale um investimento, além do retorno que o torcedor quer. Você acha que é uma troca justa? Sai Gabriel Peck, entrando o Luciano Rodrigues, vale esse investimento? Provavelmente não vai ser por tudo isso, vai ter negociação, compra uma parte, depois vende outra, tem participação no futuro. Vale esse investimento num jogador como esse, Jean? O torcedor aqui no chat, aliás, Flávio, 8 mil e cacetada aqui no chat e menos de 3 mil likes. Por favor, galera, não chega boleto. Coloca o dedão ali que não chega boleto. O torcedor aqui no chat já deu a solução. Manda Capace Orediano para lá e traz o Lúcio para cá. Simples assim. É tão tranquilo. Você pega um campeão do mundo da sua categoria, destaque no campeonato nacional e pega 2 jogadores que não jogaram nada num time que brigou pelo rebaixamento até a última rodada e o clube uruguaio vai aceitar. O clube uruguaio vai dizer, não, manda aqui que vamos fazer esse negócio na hora. O torcedor não é assim. Não é fácil assim. Flávio, o que eu desejo, Flávio, o que eu penso? Eu acho muito bom fazer esse tipo de negociação, mas eu prefiro que o Vasco consiga no mercado um jogador mais pronto e mais o Luciano Rodrigues. Concordo. Não dá para depositar tudo nas costas desse aí, achar que vai chegar aqui, porque daí vai vir com uma pressão desse. Aí nós estamos até agora falando da pressão em cima dos jogadores da nossa base. E não vamos deixar de colocar um jogador que não tem 2 anos como profissional ainda. Então, assim,
Eu acho que a gente precisa ter calma, se fechar com ele, ótimo. Hoje à tarde eu vi alguns vídeos, ele até chora para dar uma caneta. O que o homem dá de caneta é um festival, sabe? Bate muito bem na bola, inclusive cobra falta, bate na bola muito Sim, bem. É um jogador diferente, sabe? Mas eu prefiro que o Vasco vá com ele e um jogador mais pronto. E daí você me fala assim, tá, onde é que tem esse jogador pronto? É difícil, Flávio. É difícil. é. Só que tem gente remunerada para correr atrás disso. E eu tenho certeza que o Alexandre Matos sabe onde tem. Ele sabe onde tem esse tipo de jogador. E sabe o investimento que o Vasco vai ter que fazer. Então, traz um jogador que ainda está em formação, ok, aposta, mas vamos tentar no mercado trazer aquele titular absoluto. Aquele que quando chegar aqui ninguém vai precisar ir para o Google, ninguém vai precisar buscar, vai ter a certeza que vai dar. Por exemplo, o Luiz Henrique, que tem um monte de clube brasileiro atrás, que vem Esse lá era o de cara. fora, esse era o cara. O Luiz Henrique e o Luciano Rodrigues. E assim, Também acho. entra no perfil da empresa porque poderia ser um empréstimo com preço de passe fixado e um jogador novo ainda. Então eu acho que tinha que ser por esse caminho, Flávio. Um jogador pronto Concordo. e outro para, sabe? Acho que é Eu por aí. adoraria. Tem um outro jogador também que eu gosto muito, além do Luiz Henrique, eu acho um jogadoraço, o Moisés, atacante. Foi jogador do Fortaleza, acho um baita de um atacante, veloz, rápido, mas acho que Luiz Henrique numa ponta, Luciano Rodrigues numa outra e o Verratti na frente, dá barulho, dá bagunça. Luiz Henrique a gente tá vendo aí, tá sendo negociado por empréstimo, proposta de empréstimo de um lado, é Fluminense, é Corinthians, acho que o Vasco podia entrar aí, né? Podia dar uma mexida, empréstimo, Podia. empréstimo é empréstimo, né? Você negocia de uma... E me parece que o menino não tá muito naquela, não, eu tenho que voltar pro Fluminense, não, não. Hoje em dia não tem muito isso não. Se a proposta for boa, ele volta para cá, né? Então, vamos esperar porque vem coisa por aí. Mas vamos falar então de Terence, meia atacante uruguaio de 29 anos, que aqui no Brasil jogou nos dois Atléticos, o Mineiro e o Paranaense. E no Paranaense trabalhou com Alexandre Matos. Ele foi negociado depois de 129 partidas, 31 gols e 27 assistências com o Pachuca do México, que pagou pouco mais de 3 milhões e meio de dólares para levá-lo. Pois bem, chegou lá e jogou apenas 12 partidas. Não fez gol e não deu assistência. Na última semana, a informação que eu recebi é que ele discutiu de forma áspera com o técnico Guillermo Almada, que não gosta do jogador, não conta com ele, só que o Terence tem contrato até junho de 2026, ou seja, mais 2 anos e meio pela frente. Ciente que com o Guillermo Almada ele não vai jogar, ele procurou os representantes e pediu para tentar uma negociação. Imagino que o Alexandre Matos tenha no radar dele ou já saiba dessa informação. Se não sabe, está sabendo agora aqui também. Ele tem 2 representantes, o Terence, e esses representantes começaram a olhar o cenário. Ele não quer voltar para o Uruguai, informação que eu recebi, ele é jogador uruguaio, mas ele quer voltar para o Brasil. Sabe que Brasil, Argentina, Uruguai, o Brasil é que tem a moeda mais forte. O México, esquece, dinheiro pra caramba. Mas se lá ele não vai ficar, o Brasil é uma porta para ele também continuar faturando. Alguns detalhes importantes e exclusivos para você, torcedor. A idade dele, 29 anos, é algo que tem que ser levado em consideração na análise de mercado do Vasco, naquela análise que toda foi passada ontem pelo Alexandre Matos, do scout do Vasco, do scout da 777, da aprovação do Ramon Dias, do próprio Alexandre Matos, dos dirigentes da 777, enfim, desse processo todo até ter aprovação. E conta a idade também. Quanto tempo ele poderia jogar em alto nível? Eu acho que um jogador que voltando ao Brasil, e no Atlético provou isso, no Paranaense, ele pode jogar 3, 4 anos em alto nível. Um investimento que valeria a pena. Ah, então é só chegar no Pachuca e oferecer 3 milhões e meio de dólares e levar. Não é assim. Ele está sob contrato. Pachuca é um daqueles clubes mexicanos bilionários, né? Tem um dono bilionário, Carlos Slim. E ele não tem nenhum interesse em se desfazer. Agora, tem um detalhe numa briga de jogador com treinador que sempre tem que ser levado em consideração. O jogador é patrimônio, treinador é despesa. O treinador não é do clube. Ele pode ir embora a qualquer momento, você manda embora. O jogador não, você investiu para trazê-lo.
Então, nesse momento, o Pachuca não colocou preço. Já há sondagens? Claro que há sondagens. O mercado já ficou alvoroçado ao saber dessa possibilidade de uma volta do Terãs ao Brasil. Terãs no Brasil se encaixa em pelo menos 12 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro fácil. No Vasco, ao lado do Payet ou ao lado do Verratti, Payet, Verratti e Terãs, pô, esquece. Ainda mais que o Bravo, o nosso gigante, ou melhor, o Orediano, tá querendo meter o pé, então ainda abre a vaga de estrangeiro, ainda vai fazer esse favor pro Vasco. Podia propor uma troca, o Orediano no México, né? E o Terãs no Vasco, pau a pau, hein? Que tal, hein? Pô, essa troca podia ser boa, hein? Vasco pagou 4 milhões de dólares, Pachuca 3 milhões e meio no Terãs, pau a pau. Pô, ainda leva um jogador de 22 anos, 21, né? Novinho. Pô, aí, olha a dica aí, Alexandre Matos. Não precisa nem comprar, só trocar. A galera vai ao aeroporto. Aeroterãs. E aí lota, hein? Terãs é um grande jogador. Se destacou muito no Atlético Paranaense e cairia muito bem no Vasco. Azevedo, tem alguma negociação nesse momento? Não. Mas tem pessoas observando para negociar com o Vasco? Tem. E a informação que eu tenho é que, nesse momento, o Pachuca não se manifestou. Vou vender, vou emprestar, vou deixá-lo aqui, vou deixar que eles se entendam, sei da briga, vou emprestar com o valor fixado, para no fim do empréstimo o clube ser obrigado a comprar, que é uma prática no mercado, pode ser também. É um modelo que o Vasco pode tentar, como o próprio Praxedes está voltando ao Vasco do Red Bull Bragantino, emprestado com valor fixado muito menor do que foi no ano passado. Mas que tal Terãs no Vasco, hein? Seria uma ótima. Acho que não encaixa no perfil da 777, mas o poder de convencimento do Alexandre Matos, por ter trabalhado com o jogador... Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Ramon Dias indicou a contratação de um meio atacante argentino. Trata-se de Kevin Zenon, 22 anos de idade. Esse jogador pertence ao Unión e acaba de ser emprestado ao Atlético Rafaela. Notícia sobre o interesse do Vasco foi divulgada pela TIC Sports, que é uma emissora de TV na Argentina. O problema é que o Vasco vai precisar correr para contratar esse jogador, até porque o Boca Juniors acaba de oficializar uma proposta de 3 milhões de dólares ou 14 milhões e meio de reais. O Unión está batendo na casa de que quer 4 milhões de dólares para fazer o negócio. Atleta que na temporada passada disputou 36 partidas, 3 gols e mais 3 assistências. Vale a lembrança de que o Vasco já contratou João Vitor, 6 milhões de euros do Benfica, Robert Rojas, empréstimo com obrigação de compra, e David, empréstimo com opção de compra. O David, atacante que veio do Internacional, o Rojas, zagueiro e lateral contratado junto ao River Plate. O Vasco fará pré-temporada no Uruguai, em Punta del Este, quando vai tentar avançar por Luciano Rodrigues, que é um centroavante uruguaio que pertence ao Liverpool do Uruguai. Numa dessa pode pintar mais um reforço.